Glória a Deus. Agora eu estava ali adorando, né? E pensei, cara, que privilégio alguns de nós temos. Nós fomos dormir adorando e acordamos adorando, amém? É, né? Saímos daqui ontem, não lembro a hora, mas não era muito tarde nem muito cedo, mas tivemos uma noite de adoração, de louvor, depois uma comunhão agradável, mas é um privilégio podermos conhecer a palavra de Deus, de termos a oportunidade de adorá-lo, amém? Aleluia. Vamos orar então, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor Deus, pela oportunidade de podermos nos reunir aqui como igreja, Senhor. Podemos ler a tua palavra, podemos orar, cantar, Senhor Deus. Muito obrigado por este momento, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, repreendendo todo espírito contrário ao teu, Senhor Deus. Somente o Espírito Santo tem liberdade neste lugar. Nós ordenamos que todo espírito de distração, tudo aquilo que Satanás intenta para esta manhã, para que a tua igreja não ouça a palavra, para que a tua igreja não te busque, e ordeno que saia deste lugar, saia das vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos esta manhã fria, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que tudo vem de ti, tudo há um propósito. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Deus, compartilhando da palavra comigo e desse momento tão especial que é estar como corpo, como igreja, ouvindo o cabeça, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Aleluias. Já vá abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas. Maravilhas fazes tu. Nesses dias, Deus tem ministrado ao meu coração o quão importante é entendermos aquilo que carregamos. Amém? O pastor Marcos, quando iniciou o culto, leu ali 1 Coríntios, nos falando, nos mostrando e nos alertando da importância que nós temos. Não fica se achando, mas nós somos importantes, porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Esse entendimento, quando realmente nós percebemos, chega o momento de nós começarmos a fazer a diferença onde andamos. Porque quando você entende que você carrega o Espírito Santo de Deus, você entende que você foi chamado não para ser rico, para ser pobre, para ter. Não, você foi chamado para ser. Amém? Não faz diferença alguma aos olhos de Deus aquilo que temos, mas sim aquilo que somos. Quando nós conseguimos entender que nós somos chamados não simplesmente para ser salvos, a salvação, irmãos, ela é um presente que Deus nos dá, Ele nos resgata porque Ele quer estar conosco, amém? Mas nós temos que entender que enquanto nós estamos nesta terra, nós temos uma missão. Em Mateus 28, nós lemos na outra semana, quando Jesus subiu aos céus, Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando, fazendo discípulos, levando a salvação. É isso que nós precisamos entender, irmãos, e eu falei disso no outro domingo, e vou falar nesse, e vou falar talvez no outro, até quando Deus mudar
a chave. Mas nós precisamos entender, irmãos, que isso aqui não é um clube, que nós viemos aqui para nos fortalecer, adorando a Deus. Por que eu falo um clube, irmãos? Porque as pessoas, elas vêm, porque elas acham que elas têm a obrigação de vir aqui, bater o cartão uma vez por semana, no mínimo. E isso está completamente errado. Obrigado, irmão. Nós não viemos aqui, irmãos, para bater um cartão, para sermos vistos pelo pastor, pela igreja. Não, nós viemos aqui adorar a Deus. Mas somente quem entendeu, irmãos, consegue ter essa prática. Somente quem entendeu a missão que tem, consegue essa prática. Porque daí são aqueles que se separam, aqueles que separam a sua vida para Deus. Esses são os que entenderam que mesmo passando por muitas dificuldades, eles entendem e eles continuam a caminhada. Nós achamos que uma conversão, que uma vida de congregação nos dá algum status e nos eleva a um grupo diferente daqueles que não conhecem a Deus. Por um lado, isso é verdade, ele nos leva a um grupo diferente, mas não melhor. Nos leva a um grupo de pessoas mais responsáveis, porque aquele que mais é dado, mais será cobrado. Quando nós entendemos, eu espero que você leia, né, a Bíblia, quando você vê ali os discípulos, as pessoas que foram chamadas por Jesus, pessoas que fizeram a diferença, eles morreram pobres, mortes violentas, não tiveram arrego nenhum, em lugar nenhum, mas eles entenderam e eles ocupam um lugar na glória hoje, na eternidade com o Senhor Jesus. Isso é que nós precisamos entender, irmãos. Porque o grande perigo da igreja... Vou ler aqui, depois eu falo. Mateus 24, amém? Acharam? É Lucas. Só para ver se vocês estão espertos. Lucas, também conhecido como Mateus, entre os amigos. Lucas 24 diz assim: mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Amém, irmãos? O problema, irmãos, da igreja é que a igreja ela caminha em direção a Cristo somente até a morte. Achando que era até ali, e deu, porque foi na morte, foi na cruz, que um dia eu vi os meus pecados sendo perdoados. Até um louvor assim, não tem? Tem, né?
rude cruz. Dá um dó, hein? Tenha dó. Foi na cruz, irmãos. Aí as pessoas pensam assim, não, foi a cruz. Tá bom, mas a cruz é o começo. A cruz é o começo. Nem o nascimento de Cristo é importante, irmãos. Porque ele precisava nascer para que se cumprisse. Mas a morte e principalmente a ressurreição de Jesus é que faz todas as coisas acontecerem, irmãos. E a igreja para na morte, a igreja para na cruz. Aqui você vê, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Elas, a igreja, vamos colocar assim. Nós viemos aqui adorar um Deus morto? Alguns sim, irmãos, porque não tem transformação de vida. Porque a transformação de vida, ela vem na ressurreição. Mas quando não se entende, se busca um Jesus morto. Porque a conversão, irmãos, o batismo, quando nós descemos as águas, nós levantamos um novo homem. O homem velho morreu. E nós levantamos dali com uma nova vida. Então a morte, irmãos, não parou Jesus. A ressurreição nos traz uma nova vida. Amém? Quando nos convertemos, nós abandonamos aquele velho homem e começamos uma nova caminhada. Nós ressuscitamos, entre aspas, para uma vida nova, com Cristo. Então nós não podemos parar na morte. Nós não podemos parar, porque qual é a dificuldade da ressurreição, irmãos, para nós, né? Não para Cristo. A ressurreição para nós é mudança de vida e muitos não querem mudar de vida. Muitos chegam na cruz, porque a cruz é para a remissão de pecados. Amém? Deus nos perdoou, o sacrifício do Cordeiro sem mácula, para que nós pudéssemos ser perdoados. Houve a obra da cruz. Então, para alguns, o perdão é o suficiente. Mas eles não entenderam que precisam ter uma nova vida. Aqui, se você ler Mateus e Marcos, né, você vai ver que ali, quando as mulheres chegam, elas encontram um anjo. Em Mateus. Quando elas chegam em Marcos, eu creio que também há um moço sentado no sepulcro. Aqui, quantos tinham? 2, porque um era o anjo anunciando e o outro quem era? Porque se você lê em João, quando elas chegam no sepulcro, Jesus, só que eles não conseguem ver, eles não conseguem entender. Olha o que eles falaram. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí olha o que ele diz: cabeçuda, lembra do que ele falou? Igreja, lembra o que Jesus falou? Nós não lembramos do que Cristo nos fala, nós vamos até a cruz, somos perdoados e oba, oba, agora a salvação ninguém me tira. Ninguém me tira a salvação, irmãos, eu a entrego de mão beijada. Quando eu não tenho uma transformação de vida. Quando Jesus disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, ele está falando com aqueles que entenderam, aqueles que ouviram o que ele falou e tiveram uma transformação de vida. Por que buscar mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. Irmãos, lembrem daquilo que nós temos falado só aqui na IJC por uns 8, 7 anos já. Sou muito ruim, irmão, mas é por aí. Só aqui nós vamos fazer 4 anos, eu acho, né? Como não lembrar aquilo?
Porque se nós não lembramos o que Jesus nos orientou, o que Ele nos mandou fazer, nós não vamos ter uma vida transformada. Nós vamos parar também no perdão dos pecados, e para nós está ótimo. Vou continuar levando a vidinha do jeito que eu quero, porque eu já fui perdoado e está tudo certo. Mas Jesus, Ele nos orienta que nós precisamos ir, que nós precisamos dar frutos, que nós precisamos fazer a diferença. Nós não estamos a passeio. Irmão, eu vou dizer uma coisa para ti, ó. Quando tu te converteu, a gente muitas vezes não sabe, mas depois a gente começa a entender, porque o Espírito Santo vai nos falando. Nós temos uma missão. Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. O problema é esse, é o negar-se. É buscar uma vida nova, uma vida diferente. É uma vida de compromisso, de responsabilidade. Se vocês soubessem a responsabilidade que vocês têm e que eu tenho, se nós entendêssemos a responsabilidade que a igreja tem, nós não viveríamos nesse oba-oba. Porque aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Se nós entendêssemos que pessoas que andam à nossa volta precisam, necessitam de ouvir e de entender aquilo que carregamos, se nós entendêssemos que nós precisamos compartilhar, irmãos, aquilo que nós carregamos, nós faríamos a diferença nos lugares onde andamos, lá onde trabalhamos, aonde estudamos, até mesmo aqui dentro na igreja. Como nos dito no início, nós somos templos do Espírito Santo. Aí você pensa, eu oro, eu falo, eu penso, mas as coisas não acontecem. Será que Deus perdeu o seu poder? Será que Deus está de folga? Será que Deus está dormindo? Será que Deus não está vendo? Não, nós não temos fé. A nossa fé é muito pequena. Aí, como eu disse, a nossa fé ela foi até a cruz, mas ela não ressuscitou. Nós viemos aqui, adoramos a Deus como essas mulheres que trouxeram aromas, né, que haviam preparado para passar no corpo, tinha todo um ritual. Nós não viemos aqui celebrar um Deus morto, irmãos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Há outro louvor assim também, né? Pastor Felipe vai tirar para nós os dois depois. Não... pouca fé. Nós precisamos ir adiante, irmãos. Se você vê no livro de João, depois que Jesus apareceu pela segunda ou pela terceira vez, vou deixar isso para o próximo culto, mas quando você lê ali, eu acho que é João 21, não lembro direito agora, quando Jesus já apareceu para os discípulos umas 2, 3 vezes, que Tomé quer botar a mão nos buraquinhos, que não crê, porque não ouviu, porque não prestou atenção. Ah, pastor, mas a gente já ouve, eles tiveram 3 anos com Jesus, o senhor está há 21 anos falando da palavra, o senhor tem mais fé, o senhor já conhece, por isso que acredita mais. Irmãos, se nós víssemos o que Jesus fez, ali também no meio ali dessa palavra, diz que Jesus fez muitas maravilhas deles, do que essas que nos foram relatadas. Como não crer, irmãos? Como não crer no homem que falava e as coisas aconteciam? Como não crer que um Deus veio como homem e se entregou pelos pecados de todos? Como não crer? E sabe o que eles fizeram? Sabe o que Pedro disse para eles? Vou pescar. Vou pescar. Vamos, gurizada, vamos pescar.
que ele está dizendo aqui? Vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. E o ide, Pedro, quem o povo diz que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é que falou isso, irmãos? Quem é que falou isso, irmãos? Pedro. E aí o que Pedro disse que depois que Jesus ressuscitou? Vou pescar. O que Jesus disse para eles? Vocês agora são pescador de homens. Aqui Jesus ele está nos alertando que nós precisamos entender o porquê nós somos tirados do lugar onde nós estávamos, porque nós somos exemplos, testemunho, que nem diz os crentes, né? Nós somos testemunho vivo daquilo que Jesus fez para nós, por nós. Nós somos testemunhas vivas de que há um Deus, irmãos. Quando você é atacado pelo inimigo, quando as pessoas vêm e falam, não, mas não vai dar certo, e você diz, as coisas vão acontecer porque eu sirvo um Deus vivo, um Deus de promessas. As pessoas ficam te olhando, te acham com cara de louco, e realmente nós somos loucos, porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. As nossas atitudes, a resposta que nós temos que dar para as pessoas não está mais baseada naquilo que nós aprendemos na faculdade, na escola da vida, não. A resposta está no que aprendemos na palavra de Deus, irmãos. É porque é pela palavra que nós nos baseamos e nós nos guiamos. O nosso prazer e até a nossa tristeza está aqui, irmãos. Precisamos ir à frente. Existem muitos deuses com D minúsculo. Como é que é D? Existem muitos deuses, irmãos. Muitas teses, muitas doutrinas. Mas só um Deus ressuscitou, irmãos. Existe Buda, existe aqueles 3 milhões de deuses da Índia lá, nunca vi tanto Deus lá. Existe Deus para tudo que é lado, irmãos. Mas só o nosso ressuscitou o terceiro dia, irmãos. Só o nosso morreu e venceu a morte, irmãos. Se você for no túmulo de todos esses deuses que o mundo inventou, que Satanás inventou, eles estão lá. Nem estão mais, já se desfez tudo, os ossinhos deles, tudo. Mas Jesus não, Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus está vivo, porque essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança, irmãos. É por esse dia que eu vivo, o dia de glória com o Senhor, o dia que os céus vão se abrir e nós vamos subir isso. Nós vamos subir e encontrar o Senhor nos ares. E vamos passar com Ele a eternidade, irmãos. É por esse dia que nós temos que viver, irmãos. É por esse dia que nós temos que olhar para a cara das criaturas e saber que o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho, o Juquinha, eu não sei porque a gente fala sempre essas coisinhas pequenininhas, né? Podia ser o Olavo, o Pablo, inventar uns outros nomes. Eles vão para o inferno, irmãos. Eles não vão participar desse dia, porque nós, no nosso egoísmo, nós não falamos para eles. Ah, mas posso chegar para o meu chefe, por exemplo, em uma conversa informal, claro, o cara não está falando de algumas coisas, só um pouquinho, porque ele vive, posso ver, amanhã. Só se Deus mandar, irmãos. Mas de uma conversa onde você está ali, Deus ele prepara, irmãos. Deus ele prepara. Quando você está lá no momento de devocional, irmãos, você está orando pela pessoa, no mundo espiritual há uma batalha, há uma luta das trevas com a luz, e você está colocando o nome daquela pessoa. Você diz assim, eu não aceito, Senhor, eu quero ter um momento para que eu possa falar do teu amor, claro, com o testemunho, né, que você está dando, assim,
na firma, não chegando atrasado, não lendo a Bíblia no horário de expediente. Eu preciso falar do teu amor, Jesus. Eu preciso dizer o quanto tu és poderoso. Porque nós olhamos para as pessoas, irmãos, nós achamos que aquelas pessoas elas são assim, de outro mundo. Eu trabalhei numa empresa que nós ficávamos embaixo no térreo. E aí, eu era office boy. Antes de eu sair para os bancos, na época que nós ia para banco, hoje em dia ninguém vai para banco, é tudo Plix. Antes de eu sair para os bancos, eu passava no setor da minha da dona Sônia, ela me dava uma pilha assim de cheque, irmãos, personalizada da empresa, Banrisul, mas o cheque tinha a foto da empresa, coisa chique. E eu levava lá em cima, na diretoria, para o seu João Luiz, para o seu Jorge Luiz, assinar o troço. Aí, quando tu subia naquele lugar, irmão, tu botava um pé assim no último degrau, assim, tu estava em outro mundo, irmão. Não era mais Porto Alegre, não era mais... tu estava em outro mundo. Porque tu olhava assim, aquelas salas, tudo de vidro, assim, irmãos. Aqueles caras sentados, assim, com aquelas roupas, sabe, que tu nem imaginava o preço. Tu entrava naquelas salas, assim, e dava os cheques, eles assinavam e tu ficava só olhando na volta, assim, né? Que riqueza, né? Que chiqueza. Aí eu trabalhei muito tempo neste lugar, irmãos. E eu comecei porque tu está no refeitório, né, irmãos? Tu está ali, está no banheiro, aí as pessoas falam, tu conhece, né? Aí eu conhecia muito os gerentes, eu saía para almoçar com eles. E aí você começa a descobrir, irmãos, os problemas que aquelas pessoas carregam. Então, quando eu começava a subir claro, eu não conhecia Jesus, né, irmãos? Mas quando eu começava a subir aquelas escadarias, ela fazia uma volta assim, pensa num troço chique, irmão. Quando eu chegava lá em cima, eu já não chegava mais com aquela... Eu chegava já assim pensando, puxa vida, né? Um é doente, o outro, a mulher está dando uma volta, o outro separou, o outro é drogado. E aí tu começa a ver que aquilo tudo que eles tinham não conseguia trazer para eles um descanso, não conseguia trazer para eles uma alegria. Não adianta o dinheiro, irmãos. É bom? Claro que é bom, mas nós precisamos saber usar. Então não é esse glamour todo que nós vemos nas pessoas, não quer dizer que elas não precisam de Jesus, irmãos. A gente gosta de falar de Jesus para pobre, né? Dá testemunho para pobre, não dá testemunho para rico, irmão. Porque acha que rico não precisa. Vai feder igual, irmão, vai queimar igual, irmão. Nós precisamos ter uma identidade. Nós precisamos saber, Jesus ele não era diferente nem com o rico, nem com o pobre, nem com o imperador e o carcereiro, ele era igual para todo mundo, irmãos, porque ele falava daquilo que ele veio para fazer. Querido, tu tem uma missão. Por isso você precisa se preparar, você precisa ouvir, para que quando as coisas aconteçam, você não fica correndo para um lado e para o outro procurando Jesus, Ele está dentro de você. E você precisa manifestar isso. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para sermos luz do mundo e sal da terra, irmãos. Quem de nós tem sido luz por onde anda? Quem de nós tem sido o sal da terra? Quem tem dado o sabor, irmãos, aonde chega? Quem de nós tem feito a diferença, irmãos? Quantas pessoas que são do teu convívio sabem que você é cristão, que você é temente a Deus? A gente começa a ter uma base por aí, irmãos.
Quantos à nossa volta sabem que nós somos cristãos, pequenos cristos? Nós nos preocupamos com algumas coisas que o Senhor Jesus já nos disse que nós não precisaríamos nos preocupar, com vestimenta, com o que comer. Ele diz que estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo assim, cara, vocês foram chamados para fazer a diferença, não te preocupa que o que vestir, o que comer, eu vou cuidar de vocês. Eu vou guardar vocês. Agora, passar um tempo com Jesus, sair naquela porta para fora, irmãos, durar assim a bênção até 1h da tarde de domingo, de repente se dormir, vai até umas 4. Depois acorda junto com o velho homem, irmãos. Acorda já dando patada, já não lembrando mais da sua missão, já acorda querendo ir pescar. Vamos pescar. Porque Satanás vem e começa assim, não é tudo isso, não é tudo isso, não é bem assim, vai viver a tua vida, não te preocupa com os outros, cada um por si e Deus por todos. Isso aí é uma mentira, irmãos, é uma mentira do inferno. Não é cada um por si, irmãos, nós somos o corpo. E assim bem ajustado. Vocês são os crentes velhos, viu, Marcelo? Como não é só eu e tu, tem mais. Se nós não estivermos ajustados, irmãos, o corpo não anda. A Bíblia fala que cada um tem uma função e nenhuma função é mais importante do que a outra. Nós precisamos exalar Cristo, irmãos. Nós precisamos fazer a diferença. Não é Pedro que chegou lá e na orelha de Malco. Não, Jesus disse, tu tá louco, tu não está entendendo o que eu estou te falando, cara. Tu não está entendendo que eu preciso passar por isso. Irmãos, algumas coisas que nós passamos é para que nós venhamos a aprender, irmãos. Para que nós venhamos a mudar a nossa vida, e eu creio que até mesmo depois ensinar os outros que estão passando também pela mesma situação. Porque às vezes só muda de casa, só muda de endereço, né, irmãos? Os problemas são geralmente os mesmos. Mas nós carregamos o Espírito Santo de Deus, irmãos. A importância, gente, não é para sair daqui se achando, mas olha para o abençadinho que está do teu lado. Essa criaturinha aí, carrega o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa é uma chave para a eternidade, irmãos. Sabe aqueles filmes do Indiana Jones, do Nicolas Cage, que os caras estão atrás para pegar o troço, para poder abrir? É nós, irmãos. É nós, irmãos. Nós temos a chave para aquilo de que mais maravilhoso há de acontecer nesta terra, irmãos. Do maior evento de todos, irmãos. Porque, como eu falei, o nascimento foi um baita evento, irmãos. A morte, então, tem filme até hoje. A ressurreição também. Mas tudo vai se consumar na volta dele. Amém? Ao início, o meio e o fim, nós estamos caminhando para o fim. Nós falamos para as pessoas do início muitas vezes. Quando conseguimos chegar no meio, muitas vezes, nós não vamos até lá, nós só falamos que Jesus nasceu uma vida diferente. Mas nós falamos, não para te acusar as pessoas, irmãos, mas tem gente que se tu não fala para ela, cara, isso que tu está fazendo é pecado. De boa, não com arrogância, botando o dedo na cara, às vezes dá vontade, mas não faça, irmãos, que vontade é bom que dá e passa, né? Chega e diz, criatura amada, isso que você está fazendo é errado.
Como assim errado? Todo mundo faz. Mas é errado perante ao Deus que eu estou te falando. É errado. É errado. É como eu falei na outra semana, eu tenho um pessoal lá que eu estou evangelizando, irmãos, tem que ter paciência. Mas tem que ter paciência, irmãos. Tem que ter paciência. Porque as pessoas, elas não sabem, assim como nós não sabíamos e não sabemos tudo, e nós estamos aprendendo, as pessoas que estão começando, elas também não sabem. E nós precisamos ter paciência para ensinar, irmãos. E não diga que você não tem tempo. Porque se você disser que você não tem tempo, você está dizendo que você não quer fazer a missão que Deus te deu para te fazer. Porque aquele trabalho, aquele lugar que você vai, aquilo ali, irmãos, é só um pretexto que Deus botou na tua vida para que você fale para as pessoas que estão na volta. Amém? Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos de passagem aqui, irmãos. Nós somos do reino de Deus. Amém? Então, aonde o Senhor te leva de segunda a sexta, de segunda a sábado, é só um lugar que Deus te colocou para que você faça a diferença para o que realmente importa, que é falar da palavra dele, que é mostrar para as pessoas quem tu é, que é para mostrar para as pessoas o que realmente tem valor na tua vida. O que tem valor para ti, irmãos? O que é importante para ti? Comece a entender que aquilo que você carrega, aquilo que você tem, é precioso. Lembra do cego, quando os fariseus pegaram, tá, mas quem é que te curou? Quem é ele? Ah, quem é eu não sei, eu sei que ele me curou. O cara nem sabia, mas já começou ali fazendo a diferença, irmãos. Claro que depois ele ficou conhecendo, ele ficou sabendo. Não importa que você não saiba tudo, irmãos. O que importa é que você sabe que carrega o Espírito Santo e você faz a diferença. Então, aonde você está, diga, cara, eu não sei muita coisa, mas eu sei que há um Deus que me libertou, que me salvou e que me leva para a eternidade. E isso aguça, irmãos, a curiosidade das pessoas, porque o Espírito Santo, ele fica, esse é dos meus, e sai chutando já o capeta, e as portas se abrem. Eu cansei de falar para vocês aqui que quando eu cheguei num cara, eu disse para ele assim, cara, Deus mandou te dizer que Jesus te ama. Foi só isso, irmãos, porque era no começo da minha conversão, e isso foi a diferença na vida daquele homem. Então não precisa decorar a Bíblia, é bom, não precisa sim, precisa conhecer a Bíblia, mas se você está começando, fale daquilo que você sabe, fale daquilo que você está vendo, fale daquilo que você viu. Quando Jesus disse, ide e pregai o Evangelho, ele está falando assim, ide e vai, indo no teu caminho, indo para a loja de placa, irmãos, indo para o carro, botar a placa, fala daquilo que eu tenho feito na tua vida, fala daquilo que eu sou, quem eu sou e do que eu faço. Sejam minhas testemunhas. É isso que nós precisamos entender, não parar simplesmente na cruz, irmãos, mas na transformação de vida, começando por nós e depois pelo próximo. Olha o que Jesus disse, amai ao teu próximo como? A ti mesmo. Cara, isso foi falado tantas vezes, de uma forma tão, às vezes, leviana, esses versículos, porque são versículos chaves que a gente fala, e a gente acha que ele perde o valor e a força e o poder. Mas tira o domingo hoje, irmãos, para pensar nisso que Jesus disse. Quando perguntaram para ele qual o maior mandamento, ele falou, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua... E, porém, há o segundo, amai o próximo como a ti. Porque ele está dizendo, não adianta tu amar, não adianta, não sei se essa é a palavra certa, mas tu amar a Deus e tu não falar para os outros aquilo que ele é capaz, não vai
vai fazer diferença. Porque tu vai continuar amando a Deus, mas as pessoas que estão ao teu lado vão continuar indo para o inferno. E tire esse domingo e medite nisso, irmãos, de amar o próximo como a ti mesmo. Porque há duas meditações aqui. Naquilo que você está fazendo para o próximo, reflete naquilo que tu é. Amai o próximo como a ti mesmo. Tu te ama? O amor é aquilo que tu demonstra para o teu próximo. A importância que Jesus tem para ti, a salvação que Jesus te deu, ela também é importante para o teu próximo. E se você valoriza isso, se você realmente valoriza isso acima de todas as coisas, você não vai ficar mais calado, irmãos. Você não vai passar um dia sem fazer o devocional. Irmãos, entendam o que eu quero dizer, o que eu vou dizer. Não estou dizendo que eu sou pecador, sou igual a vocês. Eu aumentei o meu tempo de devocional, irmãos. Antes eu fazia só de manhã, agora eu estou fazendo de manhã e estou fazendo de noite. Agora eu acho que eu vou começar a fazer meio-dia também, porque quanto mais você ora, irmãos, mais você tem vontade de estar na presença de Deus, irmãos. Quanto mais tempo, mas eu não tenho tempo, eu acordo 6:30 da manhã, irmãos, eu abro a loja às 8:30. É cansativo? Muito. Mas é muito gratificante, irmãos. É muito gratificante. Aí tem aqueles exemplos, né? Mas quando... não dá, é muito cansativo. Mas quando tu ia para a festa, tu ficava até de manhã nas festas e depois ia... Tem essas coisas, que eu não preciso dizer isso, irmão. Isso é argumento do diabo. A gente tem que entender. Quem ama a Deus, irmãos? Você ama a Deus? Amém? Você ama a Deus? E por que você não tem tempo com Ele? Como é que você diz que você ama alguém e você não tem tempo com Ele? Você é grato a Deus, irmãos? Como é que somos gratos a uma pessoa e a gente não passa tempo com ela? Você quer passar a eternidade com Jesus, irmãos? A eternidade já começou, irmãos. Quando confessamos a Cristo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você entregou a sua vida para Cristo, a eternidade na tua vida já começou, irmão. Porque você conheceu. Se você não conhece, aí não tem como. Mas se você já conheceu, se alguém disse, irmãos, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus subiu ao céu e vai voltar. Aquele que nele crê, tem uma vida transformada, aqueles que guardam os seus mandamentos. A eternidade já começou, irmãos. Para mim e para você, a eternidade já começou. E se nós aí nós falamos em eternidade, é algo que não acaba, amém? Grande explicação, né? Uma coisa sábia demais isso. A eternidade, eu anseio estar com Cristo. Ontem a Fê falou em Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quero estar junto. Eu quero estar junto com Jesus na eternidade. E eu vou te falar, de novo, a eternidade já começou. Agora a igreja está esperando a volta de Cristo para passar a eternidade com ela. Irmãos, eu tenho um grande temor de falar isso, mas muita gente não vai passar a eternidade com Jesus, com esse pensamento. É hoje, irmãos, é hoje. Dia 17? Dia 17, às 10h48, se você não sabia, hoje... 10h48 do dia 17 começou a eternidade na tua vida. Você vai escolher com quem que você vai estar. Amém? Não esqueça de quem você é, não te acha. Vou dizer de novo, não te acha. Porque Jesus não se achou. Ele veio como Deus, se fez homem, não se importou com isso, andou no meio do povo.
Mas para nós, começou hoje a eternidade, irmãos. Eu, já há alguns dias, comecei a ter um entendimento de algumas coisas. Nós precisamos entender que há a igreja de Jesus e a religião. Tire a religião de dentro de você, irmão. Tire a religião de dentro de você e coloque o reino. Coloque a verdade da palavra. Questione. Vá na palavra. Tudo que eu falei hoje, você anotou tudo. Eu estou vendo você anotando assim, com rapidez. Você anota os versículos e vê em casa, irmãos. Sabe que quando o Marciano falou em crente experiente, né? Logo que eu me converti há 22 anos atrás, era diferente, irmãos. Era diferente. Hoje em dia nós estamos meio largados, irmãos. Nós estamos meio largados, a gente não traz Bíblia, a gente não ora, não anota. A gente não participa. A gente está meio largado, irmãos. Mas temos que cuidar, porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Nós temos que estar espertos, irmãos. Nós temos que voltar enquanto é tempo. Amém? Vamos ficar de pé então, irmãos. Eu quero que você saia daqui hoje pensando o quanto você ama a Deus e o quanto você ama o próximo. Amém? Eu quero que você medite. Nesse domingo, no livro de Mateus, capítulo 22, 37, Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Anote. Livro de Mateus, versículo 22, capítulo 37, 38 e 39. Medite nisso, irmãos. Peça que o Senhor te... Parece tão simples, mas não é simples, irmãos. Parece tão fácil de entender, mas não é. Hoje no teu devocional, se você não fez ainda, quando você for fazer, leia esse versículo e peça: Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Entenda que você é templo do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele inspirou aos homens a escrever a palavra de Deus, amém? Então ele sabe do que ele está falando. Não há ninguém melhor do que a pessoa do Espírito Santo para nos ensinar a palavra, irmãos. E aonde o Espírito Santo está? Dentro de nós. Então é só dar um bocado. Nem desacorda, porque ele não dorme. Fala assim: vamos lá? Vamos lá, meu Jesusinho. Vamos lá. Estou precisando. E ele vem, irmãos. Ele vem, irmãos. Jesus, cara, ele se entregou por nós. Ele morreu por nós. Tu acha que ele não vai vir agora lá no conforto da tua casa e vai te ensinar a palavra dele? É nós que não pedimos, irmãos. Deus não é fraco. Deus não está cansado, Deus não está parado. Somos nós que somos fracos, cansados e paramos. Anima aí, anima. Ai, estou com um monte de problema. Bem-vindo ao clube, irmãos. Ai, estou com um monte de boleto. Aleluias. Ai, estou com isso, estou aqui. Ai, a minha mulher, o meu marido, meus filhos. Glória a Deus, irmãos. Glória, 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 glória. Em tudo dai. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Porque
levante a sua voz, irmãos, e cante isso. Um cântico de esperança. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo